que é USB. E aí alguém pode me perguntar, professor, mas como é que pode cair uma questão sobre o USB e eu ter problemas? Vocês vão ver agora, tem várias questões sobre o USB que sim, o pessoal acaba errando a questão nas provas de concurso, por isso vão ter que ficar bem ligado no significado, certo? A sigla USB significa Universal Serial Bus, ou traduzindo para o português é o barramento serial universal. E a ideia desse barramento serial universal, por que é chamado de serial? Porque ele faz justamente o que a gente chama de comunicação de dados ou transferência de dados serial, onde um bit de dados é transmitido por vez. Por isso, comunicação serial, em série, um bit de dados transmitido por vez, certo? Outra coisa importante, ele atualmente, o padrão USB é considerado um padrão para cabos, para conectores, para protocolos, utilizado para conexão, energia e comunicação entre computadores e dispositivos e periféricos. Então percebe como é bem abrangente o uso do USB, porque não é somente para a comunicação dos dados, mas também até para fornecimento de energia. Vamos pensar um pouquinho. Em relação ao USB, pessoal, vocês já ouviram falar sobre o termo Hot Plug and Play? O que é Plug and Play? Plug and Play é a capacidade de conectar um dispositivo e ele ser reconhecido automaticamente pelo sistema para entrar em funcionamento, certo? Quando o recurso é Hot Plug and Play, quer dizer que ele tem a capacidade de ser reconhecido a quente. Quer dizer, possui reconhecimento de conexões de hardware dos seus dispositivos a quente, com o computador ligado, com a máquina ligada. Quer dizer, eu posso conectar o meu dispositivo USB com o computador ligado, que ele sim vai ser reconhecido automaticamente e se o driver estiver ali disponível, vai entrar em funcionamento. Isso significa Hot Plug and Play. Então, um Plug and Play quente, que eu posso conectar com a máquina ligada. Isso é bem interessante a gente imaginar, né? Utilizando aí a conexão de vários dispositivos através do USB, eu posso conectar mouse, teclado, modem, pendrive, que é muito comum, impressoras, scanners, tem HD externo, tem webcam. Bem, nós temos diversos periféricos, então, que são nos ofertados para realizar conexão via USB hoje em dia. Uma infinidade de periféricos, na verdade. Para quem não tem muitas portas USB no seu computador, pode adquirir o que nós chamamos de Hub USB. Hub USB é um equipamento como esse que vocês estão enxergando aí na tela, que permite a ampliação do número de portas USB no computador. Ele é bem similar à função de um T que é usado nas tomadas elétricas, é justamente para ampliar a quantidade de portas USB que eu tenho disponíveis no meu sistema para conectar. Porque às vezes a gente adquire um computador e o computador tem lá um número limitado de portas USB, mas às vezes a gente precisa de mais portas USB além daquelas que são indicadas e para isso a gente precisa de um Hub USB para estender essas portas, né? O USB é um padrão que começou inicialmente lá com USB 1.0 com velocidades de transferência de dados de até 1,5 megabits por segundo, mas ele foi evoluindo e aí surgiu o USB 1.1 já com velocidades de até 12 megabits por segundo. Percebe que a cada nova geração do USB ele vai ampliando a sua velocidade. O USB 2.0, por exemplo, foi de 12 do 1.1 para 480 megabits por segundo aí no USB 2.0. E aí veio o USB 3.0 com até 5 gigabits por segundo, que equivale a 5.000 megabits por segundo aproximadamente. Veio também aí o USB 3.1 com velocidade de até 10 gigabits por segundo, até 10.000 megabits por segundo aproximadamente, e então o USB 3.2 com até 20 gigabits por segundo, que é aproximadamente 20.000 megabits por segundo. E aí então chegou o USB 4, pessoal, o USB 4 chegando a 40 gigabits por segundo, o que equivale aproximadamente a 40.000 megabits por segundo. Então percebe que o padrão USB é um padrão em constante evolução, justamente para abarcar cada vez mais a demanda de velocidade dos dispositivos que hoje são conectados às portas USB, certo? Aqui eu mostro para vocês algumas simbologias. O USB 1.0 e 1.1 tinham basicamente essa simbologia que os identificava. Aqui é o símbolo da conexão do USB 2.0, um dos mais tradicionais e mais usados, que é onde o USB começou a se popularizar fortemente, foi no USB 2.0. Depois o USB 3.0
3.0, chamado de Super Speed USB, já com essa marca de SS aqui de Super Speed. USB 3.1, o Super Speed USB de 10 gigabits por segundo, então o Super Speed Plus, Super Speed Mais aqui, com esses dois Szinhos representando e um 10 aqui para indicar as taxas de até 10 gigabits por segundo. Aí veio o Super Speed Mais, que é o USB 3.2, chegando até 20 gigabit por segundo de taxa de transferência, aqui o símbolo identificado do USB 3.2. Em relação a conectores, pessoal, é bem interessante porque aqui são variados tipos de conectores, desde esses mais tradicionais, que é o tipo A, conector USB tipo A, esse aqui é o tipo B. Então vai percebendo que provavelmente você já deve ter visto alguns desses conectores, né? Esse aqui é o Mini B e ao lado dele aqui o Mini A. Mini A. Então tanto o tipo B quanto o tipo A tinha as suas versões mini, né? Porque aqui é o tipo A normal, o tipo B normal. E aqui é o Mini B e o Mini A. E também tem o Micro A. Esse é o USB Micro A. Menor ainda do que o Mini. E esse aqui é o Micro B. E aí tem uma outra versão do Micro B para 3.0, USB 3.0, que é esse que vocês estão vendo aqui também, é padrão Micro B. São alguns conectores. E hoje em dia muito famoso e muito utilizado, aparecendo nos computadores mais modernos, USB tipo C. Essa conexão que vocês visualizam aí na imagem também. Aqui eu mostro, pessoal, para vocês na tela, as portas de uma determinada placa-mãe. Percebe que quando a gente vê uma placa-mãe existem muitas portas. Aqui eu trouxe algumas só para a gente reconhecer como PS2, que é conexões mais antigas para mouse e teclado. Aqui USB 2.0, aqui já USB 3.0. Aqui percebe tem uma porta USB tipo C, bem menor do que as outras ali, né? O HDMI, famoso HDMI. Temos também aqui a porta serial RS232, a porta paralela LPT, que é uma porta antiga. Porta DVI para vídeo, porta VGA bem antiga para vídeo também, porta RJ45 para rede, com conector RJ45, USB 2.0 aqui de novo, e algumas aqui para uso de microfone, para uso de alto-falante. Bem, aí temos outras saídas de áudio, entradas e saídas de áudio aqui. Então isso é só para mostrar uma placa-mãe, que hoje em dia algumas dessas placas vêm com diversidades de conectores, inclusive diversos tipos de conectores USB também. Vamos lá resolver questões de prova sobre esse assunto? Então, pessoal, acompanha comigo. A primeira questão diz assim: sobre a tecnologia USB é correto afirmar... Letra A, o sistema operacional não pode reconhecer automaticamente o dispositivo USB, pois cada dispositivo demanda de um driver específico. Pessoal, ele pode sim reconhecer automaticamente, até porque hoje em dia boa parte dos drivers dos dispositivos USB até já vem junto no próprio sistema operacional. Se não tiver, é claro que ele vai solicitar a instalação do driver. A letra B diz que cada porta USB pode conectar apenas um dispositivo, mesmo que se utilize um hub USB. Errado, pode conectar aí vários dispositivos, inclusive com um hub USB estendendo essas portas. Letra C, na tecnologia USB, o dispositivo não pode receber energia elétrica por meio do cabo de comunicação, necessitando de fonte de energia própria. O que está errado também, né, pessoal? A gente sabe que o USB conecta não só dados, como também fornece energia. A letra D, o padrão USB é compatível apenas com Microsoft Windows. Não, é compatível com Linux, com Apple, com várias outras plataformas, com Android, iOS, entre tantas. Letra E, dispositivos USB podem ser conectados e utilizados sem que se precise reiniciar o computador. Perfeito, a letra E descreve o fato dele ser Hot Plug and Play, que me permite a conexão desses dispositivos sem que eu precise esfriar com a máquina quente, quer dizer, sem precisar reiniciar o computador. O dispositivo já pode ser conectado e entrar em funcionamento, por isso E de Equador aqui é a resposta correta, dando a lembrança de que ele é Hot Plug and Play, como eu citei aqui. Vamos lá para mais questões, acompanha comigo a próxima. Com relação a conceitos de hardware e softwares em computadores pessoais, julgue os itens subsequentes. A porta USB é um exemplo de dispositivo que utiliza comunicação serial, ou seja, um bit de dados é transmitido por vez. Certíssimo, a gente falou isso. USB significa Universal Serial Bus, ou barramento serial universal. E o fato de ser um barramento serial quer dizer que um bit de dados é transmitido por vez. Perfeito, vamos para mais questões. A principal vantagem do padrão USB 3.0 em relação aos padrões anteriores de portas USB é: letra A, possibilidade de conectar-se sem a necessidade de adaptadores num único tipo de porta, dispositivos USB e HDMI. Não é essa a vantagem do USB 3.0, a vantagem é a velocidade, né?
Letra B, remoção da compatibilidade com os dispositivos USB 2.0, o que elimina restrições do padrão USB 3.0. Errado também. O 3.0 manteve compatibilidade com o 2.0. Letra C, aumento da taxa de transferência de dados entre dispositivos que utilizam o padrão USB. Perfeito, pessoal. Ali a letra C, ó, aumento da taxa de transferência de dados entre dispositivos que utilizam o padrão USB 3.0. Perfeito, ó. O que difere o 3.0 das suas versões anteriores, assim como todos eles diferem de suas versões anteriores, é a questão da velocidade. No caso do USB 3.0, atingindo 5 gigabits por segundo ou 5.000 megabits por segundo, o que era bem mais rápido que as versões anteriores, como o USB 2.0, que era apenas 480 megabits por segundo, o USB 1.1, que era só 12 megabits por segundo, e o USB 1.0, que era apenas 1,5 megabits por segundo, assim como o USB 3.1, 3.2 também evoluíram a sua velocidade. Então aqui, pessoal, a resposta é a letra C mesmo, que difere as versões mais recentes em relação às anteriores USB, é sempre a questão da velocidade, né? A letra D, redução da quantidade de fios utilizados, já está errado, não, o padrão de fios continua inclusive sendo similar ao padrão que a gente usava anteriormente, só que ele ficou mais rápido, essa é a grande diferença. Então, letra C de Canadá, o gabarito e a resposta da questão.